Muito boa noite, estamos ao vivo com mais um Papo de Carreira e só para ser honesto com todo mundo, né? Hoje quem chegou correndo fui eu. A Priscila já estava me esperando e eu correndo desesperadamente para conseguir chegar no horário. Acho que consegui, né? Fomos pontuais, ainda que com algumas coisinhas. Hoje o tema é muito bacana, porque assim, é um tema que faz parte das vidas das pessoas que estão aqui produzindo conteúdo, mas que às vezes a gente não fala muito sobre isso, né? Então acho que a gente vai hoje ter um tema bastante interessante, que é justamente a gente falar sobre o que produzir conteúdo. E aí produzir conteúdo a gente está falando, gravar vídeo para o YouTube, fazer artigo, tem um monte de conteúdo, né? Falar produzir conteúdo é bastante abrangente, às vezes a gente nem pensa nisso, né? Você produz conteúdo? Já produziu conteúdo? Quer produzir conteúdo? Uma das coisas interessantes é que a gente tem já preparado, que está quase no jeito, né? Eu vou deixar o nosso contatinho aqui. Se você quiser aprender a produzir conteúdo, principalmente se for curso, principalmente se for na área de TI, manda um e-mail para a gente no apoio.alunos@officeresolve.com.br, que assim que a gente tiver mais informações sobre a Academia dos Instrutores, você vai ser contatado para aprender aqui junto com a gente a produzir conteúdos de valor, isso é importante, e conseguir tirar suas ideias do papel. Então manda um e-mail para a gente no apoio.alunos@officeresolve.com.br e vamos fazer conteúdos juntos. Vamos fazer conteúdos juntos com a Priscila Stuani, psicóloga oficial do nosso Papo de Carreira. Tudo bem, Pri? Boa noite. Boa noite, tudo ótimo? Preparada para Muito. mais uma semana? Pois é, e hoje acho que a gente tem bastante história para contar aqui, né? Depois de Boas algum histórias. tempinho, né, produzindo conteúdo. Algum pouco tempo, digamos assim, Alguns né, de poucos estrada. anos. Muito bem. Deixa eu começar com a pergunta que deve ser a pergunta mais óbvia. Eu pergunto para você, depois eu respondo também, tá? Como é que foi para você gravar o seu primeiro vídeo da vida, assim, aquele que você conta a história pra gente de como foi, né? Que ideia foi essa de gravar o vídeo, se é que você vai lembrar. Às vezes a gente nem lembra direito qual foi, né? Lembro. Lembra? Qual foi e como foi, assim? Você chegou lá, gravou, foi um sucesso? Como é que é? Conta pra gente. Na verdade, foi, se eu não me engano, 2012, 2013. Eu já estava formada em marketing, então foi 2013. Eu era muito focada em marketing de serviços, né? E na época, depois que eu saí lá do mundo corporativo, depois de uns perrengues que qualquer dia a gente pode contar, porque é uma história bem hilariante, inclusive, eu comecei a trabalhar com uma amiga, ela em Minas e eu em São Paulo, e nós criávamos conteúdos, blog, fazer gestão de redes sociais para alguns clientes. Então a gente trabalhava por conta, foi um dos momentos assim, mais incríveis da minha vida, porque a gente se dava muito bem. E aí uma empresa, não, na verdade um evento de empreendedorismo entrou em contato com a gente, perguntando se a gente não queria fazer, né, uma palestra sobre mídias sociais para empreendedores. E aí ela gravou a palestra dela lá com outro tema que eu não lembro, e eu gravei essa minha. Aqui em casa, nossa, foi horrível, porque ela foi gravada, né? Eu tenho ainda essa máquina Nikon, inclusive, ela é muito boa, porque já tem mais de 10 anos. Mas foi horrível. Mas o pior de tudo foi ter que fazer o vídeo chamada. Eu lembro que eu estava em viagem, estava em viagem, como é o nome? Campos do Jordão, e aí tinha que achar um lugar bacana, mas aí fazia os vídeos e ficava muito ruim. Gente, é quase 10 anos atrás, tu imagina. Era um negócio muito, muito diferente do que é hoje. Foi traumático, mas sabe assim, foi o que deu para fazer, a palestra rodou, o convitinho que eu fiz por áudio por vídeo ficou horrível, mas era o que tinha. Então foi bem marcante, assim, foi bem legal, porque era de marketing, né? E, assim, quando você fala foi traumático, eu mais ou menos me conecto um pouco com essa história, porque quando a gente vai fazer a primeira vez é muito. É assim, é meio diferente de tudo que você já fez na sua vida, né? Não sei para você, mas quando você ouve a sua voz pela primeira vez no vídeo, você fala assim, nossa, que voz estranha. Essa minha voz não é assim. Que fique bem claro que a minha voz não é assim. Todo mundo sabe que a sua voz é desse jeito, só você que não sabe, né? Não, mas eu não sou desse jeito, não, mas eu não sei o quê. Então, assim, primeiro você se observa, né? Depois você. Não, eu não falo né toda hora.
e todas essas coisinhas. Você Nossa, teve esse verdade. processo também? Teve, inclusive, quando eu comecei a criar cursos online, a pessoa revisora de didática chegava no estúdio e geralmente as pessoas instrutoras gostavam de ver o vídeo junto com a pessoa de revisão. Eu falava assim, cara, eu vou sair, depois você me dá o feedback, ou se quiser mandar por e-mail, eu não suportava me ouvir. E foi muito difícil superar isso, porque até então eles falavam, olha, grava e depois deixa a gente ver, porque senão eu estaria provavelmente no primeiro vídeo do primeiro curso até hoje. Então foi assim, para mim foi muito difícil. Isso porque já tinha uma estrutura toda organizada de estúdio, então não tinha eco, eu não tinha que me preocupar com nada do que eu tinha nessa primeira palestra na vida que eu dei. Mas também foi um processo, foi muito difícil. Muito bom. No meu caso, especificamente, eu não sei se eu vou lembrar, porque assim, o que que acontece? Eu trabalhava numa empresa gigantesca do mundo financeiro, que ninguém sabe qual empresa é, né? Mas, e eu comecei a dar alguns cursos nessa empresa. Então a gente teve a brilhante ideia de gravar, porque assim, como a gente dava o curso, era muito comum, né? Curso presencial, juntar as pessoas, aí você precisa da agenda de todo mundo, as pessoas precisam parar num determinado horário. Aí tivemos a genial ideia, não, vamos gravar o curso para passar para as pessoas em vídeo, né? Isso há muito. Eu vou dizer assim, foi mais de 10 anos atrás, não sei quando exatamente, mas faz mais de 10 anos. E assim, péssimo, horrível. Fica muito ruim. Você não acha o lugar certo, você não acha o enquadramento certo. Você acha que fez um negócio bem feito, você vai ver o som tá uma porcaria, não dá para ver sua cara direito. Aí você enquadra a tela e fica na frente da tela. Tudo que pode dar errado, dá errado. Até você ter ali um mínimo, assim, eu diria que gravar conteúdo é um negócio muito difícil, enquanto você não pega o jeito, né? É difícil porque tem muita coisa envolvida, tem som, tem imagem, tem conhecimento, tem você. O que que acontecia muito? Você vai gravar um vídeo, aí você tá falando aqui, tá tudo bem, tá tranquilo. Aí você liga a câmera, tum, foge todas as ideias, você não sabe o que falar, começa a gaguejar. E comigo o começo foi assim também. Mas eram vídeos meio esporádicos, assim, então eu não comecei produzindo conteúdo, vamos dizer assim, vou produzir conteúdo para a internet. Não foi assim que eu comecei. Eu comecei lá, o conteúdo era só para dentro da empresa, né? Então eu acho que era mais tranquilo. Mas eu passei todas essas coisas, inclusive da gente achar qual é a sala que dá para gravar, qual é o microfone que dá para gravar, aonde que a gente consegue. Acho que tem uma coisa que até hoje é um problema na hora que eu vou gravar, que assim, parece que você vai gravar, começa a aparecer carro de som, avião supersônico, é muito doido, né? Tudo, Clássico, né? clássico. Todas as coisas possíveis e imagináveis do mundo que fazem barulho acontecem quando você decide gravar uma aula ou qualquer coisa assim, né? É, Então, manda. mas eu queria contar uma experiência que aconteceu comigo criando conteúdos. E aí veio agora aqui na minha mente a importância também do networking. Na época do saudoso Twitter, né? Na época que a gente usava o Twitter, né, tinha uma comunidade tech muito forte, antes de mudar de nome ainda tinha, mas eu percebi que teve uma mudança de comportamento ali que eu parei de acompanhar, porque era muita gente falando, criticando quem é Dev Júnior, que já fala que é sênior, sabe? Ficou um negócio muito chato. Mas há uns anos atrás era muito interessante. E eu lembro que eu fui convidada pelo Augusto do site TI Especialistas para criar conteúdo para eles, né? Eu falei assim, mas cara, eu não sou tech, eu não sei programar, não sei nada, mal eu uso computador. Ele, mas na época eu trabalhava na empresa espanhola, fazendo gestão de pessoas, contratações e etc. E ele falou, não, mas você trabalha com gestão, você faz contratações e tal, compartilha isso com a gente. Beleza. Meti a cara e fui. Aí, entre colunistas, eu conheci o Marcelo. O Marcelo é um cara maravilhoso, Marcelo Leite, agilista também, está muito nessa área, trabalha numa empresa de banco aí também, não vou citar nomes, mas enfim, um cara maravilhoso. E aí ele é muito parceiro, ele sempre compartilhava os meus artigos no Twitter.
Um dia recebi mensagem de um cara que eu não fazia ideia de quem era, só fui descobrir tempos depois. Inclusive, quando as pessoas me perguntavam com quem que eu estava trabalhando, eu falava o nome da pessoa e todo mundo ficava assim, meu Deus, você está trabalhando com ele. E eu assim, sabe assim, quando você tem nem noção? Beleza. E aí gente, era um artigo muito, hoje eu vejo assim, na época eu já sabia que era tosco, mas hoje era muito mais tosco. Falando sobre os comportamentos da galera de TI. E aí foi muito legal, porque ele me mandou uma mensagem no meu Twitter, porque ele viu o meu post sendo tweetado pelo Marcelo, e falou assim: olha, eu não concordo com muitas das coisas que você colocou lá, mas eu achei muito legal você ter se posicionado. Aí a gente começou a trocar ideias e eu fui trabalhar com ele. Eu fiquei 2 anos trabalhando com ele, foi assim um divisor de águas na minha vida, foi uma experiência incrível. E aí fica aquela pergunta, né? Se eu tivesse me exposto, será que ele teria me achado? Será que eu teria será que essa oportunidade incrível de trabalhar com ele teria acontecido, né? É uma pessoa que a gente mantém contato até hoje, que eu tenho muito carinho e respeito, e tudo por conta de conteúdo na internet. E fora o escolhemos, né? Olha, eu não concordo com nada, com muito do que você disse, mas eu gostei que você se posicionou. E aí ele falou assim, pô, se ela faz de graça, né? Se ela é voluntária no blog, será que ela não faz para mim se eu contratar ela? Aham, Pô, fechou, parceria de legal, milhões, entendeu? Aí foi isso. bacana. Não, é assim, sabe que produzir conteúdo tem umas coisas muito malucas, eu diria. Uma delas é, tem gente que acha que você é a maior autoridade do mundo num determinado assunto, ao mesmo tempo que tem uma outra pessoa que não sabe, não tem a menor ideia quem é você. Então, dependendo com quem você vai falar, muda, parece que você muda até de personalidade quando você começa a produzir conteúdo, né? Isso acontece um pouco comigo, por exemplo, tem uma bolha, né, que me considera uma pessoa que conhece um pouco de Excel, sabe, né? E é. Só que assim, a gente tem que saber que é uma bolha, é um pequeno círculo de pessoas que sabem de um conhecimento que você tem, de um conteúdo que você produz, que por algum acaso é o conteúdo que a gente produz aqui no Office Resolve, mas é uma comunidadezinha. Fora da comunidade as pessoas não te conhecem, mas de vez em quando você passa por coisas assim, né, da pessoa, às vezes uma pessoa te conhece há um tempão, já ouviu você falar um monte de coisa, já ouviu você contar um monte de história, e você não sabe muito bem quem é, né? É uma coisa meio maluca, assim, de produzir conteúdo. Não sei se você já teve essa sensação também, das pessoas que, né, algumas pessoas que parece que conhecem você da vida inteira, que fizeram curso com você e tal, ouviram você falando alguma coisa, citam frases que você falou, e às vezes você nem lembra de ter falado, né? Acontece. É, mas por outro lado, me parece que para a gente começar a produzir conteúdo, para a gente começar a ter essa disposição de dar a cara à tapa, tem que virar uma chavinha ali, né? Que a maioria das pessoas, eu diria assim, a maioria das pessoas não produz conteúdo. E a maioria das pessoas não tem essa disposição de dar a cara a tapa, de falar assim, ó, eu vou produzir um negócio, vou colocar na internet e pode aparecer um maluco falando que eu não sei nada do que eu tô falando, que o vídeo tá uma porcaria, assim como pode aparecer pessoas que falando que tá muito legal. Você acha que tem essa virada de chave mesmo para você começar a produzir conteúdo? Você tem que um pouco entender essa virada de chave, porque senão pode dar ruim? Com certeza. Inclusive, quando eu fazia, eu oferecia workshops sobre LinkedIn, e um dos itens que a gente aborda é sobre a criação de conteúdo, pensando aí numa estratégia de posicionamento de marca pessoal, do princípio de autoridade, lá do Robert Cialdini, né? Então, você é especialista, então se posiciona para que as pessoas possam te ver também. E era bizarro o quanto as pessoas tinham aversão à ideia de parar para escrever conteúdo, por mais que elas dominassem ali a sua área de conhecimento profissional e era de atuação. Então, era muito mais uma questão de perspectiva de, olha, não vamos partir do princípio que você quer apenas parecer que você sabe tudo, né? Porque às vezes as pessoas têm esse receio. Mas você imagina uma pessoa que está começando, que ela pode extrair aprendizados e diminuir essa curva de aprendizado que você já passou e com certeza deve ter né, sofrido com algumas coisas, mas a maioria sempre tinha muita aversão com a ideia de se expor.
E aí, quando eu ia para esse apelo, no sentido de, olha, marketing de conteúdo, não é só falar coisas boas, tal. Marketing de conteúdo tem essa premissa, né, de nós compartilharmos conteúdos que ensine, que seja útil, que a pessoa possa aprender. O discurso do, olha, compre meu curso, olha isso aqui que fantástico, não funciona mais. Talvez funcione até a página 2. Então, marketing de conteúdo é uma estratégia assim, que eu recomendo para todo mundo. Ah, tudo bem, Priscila, eu não quero sair do meu trabalho para virar conteudista, para virar influencer, mas se você muitas vezes tem o desejo de retribuir ou de ajudar o próximo e não sabe como, olha com carinho para a sua carreira, porque certamente alguém pode aprender com você. Bacana. É bacana você falar isso, assim, eu não tinha planejado ir por este caminho, até porque acho que a maioria das pessoas ainda precisaria virar a chavinha para começar a pensar em produzir conteúdo. Não sei se tem muita gente que tem... Eu conheço algumas pessoas, tá? Tem gente que chega até mim e fala assim, pô, Sabino, eu tenho uma ideia genial aqui, que eu vou fazer uma plataforma de conteúdos e vou começar a produzir conteúdos e você não quer trabalhar junto comigo? E aí, assim, quando a pessoa fala isso, eu já sei que ela não está inserida no contexto para entender o tanto de trabalho que tem para você conseguir criar conteúdo, criar um conteúdo de qualidade, atender as pessoas que vão começar a ver o seu conteúdo, começar a formar aquela galerinha de meia dúzia para depois ter um público, para depois conseguir ganhar algum dinheiro com isso. Mas você trabalhou com marketing, certo? Você já falou algumas vezes, né? Estudou marketing e tal. Como é que você vê essa questão assim? Você acha que ainda existe um pouco a ilusão das pessoas de acharem que não, eu vou largar tudo e vou viver de fazer conteúdo, seja para o YouTube, seja curso, seja qualquer coisa assim, mesmo sem ter uma ideia do que é, ou essa hype assim já acabou? Olha, Sabino, um dos motivos também que me fez abandonar o marketing foi a questão das redes sociais e algoritmos. Então, o que funciona hoje, amanhã já pode não funcionar, né? O hype que está bombando hoje, amanhã já não dá, né? Talvez não seja. Então, eu sei que o mundo é volátil, as coisas vão se transformar, mas eu me negava a organizar as minhas estratégias de acordo com o algoritmo do que o Facebook estava ditando, Instagram e assim por diante. Então, acho que na época que eu trabalhava com isso, tinha sim essa questão de, vou virar nômade digital, vou, né, viver de conteúdo e tal. E aí eu sei, acho que a minha bolha ficou tão bolhuda que eu não vejo mais nenhum post sobre isso. Vou ser bem sincera. Eu gosto de ficar no Facebook para dar aquela alienada, sabe? Ver aqueles videozinhos de react, de mensagem de WhatsApp, que deve ser tudo fake, mas enfim, eu dou um momento ali. Fico vendo essas pessoas, né? Em algum momento, talvez elas tiveram que fazer uma opção. Foi meio sem querer também, né? Às vezes um vídeo que viralizou e aí elas começaram, né? Mas antigamente acho que tinha muito isso do nômade digital. Aquela pessoa que está em qualquer parte do mundo, ela trabalha lá num hostel por serviço, por lugar, e cria. Mas hoje em dia, eu não sei o que a galera acha, mas eu não tenho visto mais. Acho que a minha bolha mil. Não, pode ser questão de bolha, mas realmente... Porque assim, as pessoas acho que começaram a perceber que não era tão fácil assim, né? Ser nômade digital, às vezes, assim, é um estilo de vida que serve para alguns, mas é que nem ser hippie e vender a sua arte na praia, né? Beleza, você vai ser mais feliz, vai ser mais tranquilo, mas vai ter que viver com uma certa restrição financeira também, né? Então, às vezes é um pouco por aí também. Uhum. Vamos falar um pouco das oportunidades, Pri? Porque assim, o que acontece? Começar a produzir conteúdo é uma decisão que às vezes a pessoa fica amadurecendo. Eu, pelo menos comigo, foi assim, produzir conteúdo para a internet, né? Então, eu fiz algumas coisas num banco aí, depois amadureci um pouco. Em 2015, eu pus o meu primeiro curso na internet aberto, assim. 2015 ou 2014? Que 2014. Mais ou menos por essa época. 2014, acho que eu pus o meu primeiro curso aberto na internet, só que eu não queria botar minha cara, né, o instrutorzinho, cara de instrutorzinho lá, eu fiz aqueles que você
você não aparece, você compartilha a tela, era um curso de Excel com VBA, e deu mais ou menos certo, mas você toma um monte de decisões erradas, depois eu comento um pouquinho sobre isso. Mas assim, eu percebi, e aí, depois que eu pus o primeiro curso na internet, não sei se foi depois ou um pouquinho antes, eu comecei a produzir uns vídeos para o YouTube, aqui para o Office Resolve mesmo. O Office Resolve deve ser mais ou menos dessa época, o canal do YouTube. O LinkedIn acho que é bem depois, também nem sei direito. Mas assim, eu percebi o seguinte, que começaram a aparecer pessoas perguntando do tipo, você faz esse trabalho? Você faz essa determinada coisa? Até empresas aparecem, né? Ó, precisamos aqui de alguém que faça um curso de Excel. Você quer fazer o curso de Excel? Hoje em dia já é mais comum isso acontecer aqui, meu time já está acostumado, porque como a gente tem muito conteúdo na internet, aparece frequentemente. Hoje é um business, assim, um negócio, né? Eu trabalho com isso. Mas no começo já começa a aparecer algumas oportunidadezinhas, né, de parceria, de alguém que quer uma aula particular. Até hoje aparece bastante gente falando, pô, Sabine, você dá aula particular de Excel, eu precisava ajudar, a aprender aqui rapidinho, ou precisava ajudar alguém que eu conheço. Então, assim, a minha experiência mostra que abre bastante oportunidades, inclusive oportunidades de trabalho, né? Da pessoa falar, ó, precisava de alguém aqui com perfil igual ao seu e tal, estamos procurando. Como é que você vê essa questão de produzir conteúdo versus oportunidades que aparecem? Nossa, eu vejo total relação. E talvez, não sei, seja aí pelo meu viés mais de empreendedora, mais como profissional autônoma, mas como intraempreendedora também, já trabalhei dentro de organizações e que tinha esse espaço, e aí juntou ali a fome com a vontade de comer e foi incrível. Então, a exposição do conteúdo, né, do conteúdo relevante, antes da era ChatGPT e afins, era uma coisa, né? Então, por exemplo, já surgiu muitos convites de eu ir palestrar em outros estados, sabe? E com isso vem um network muito rico. E aí, com isso, as oportunidades elas vão surgindo. Não foi um negócio que aconteceu do dia para a noite, mas foi uma construção, sabe? E hoje, por exemplo, empresas me procuram para falar sobre diversos assuntos, e aí até fiz um post recentemente no LinkedIn falando, né, do momento que eu passo de ter essa realização de trabalhar com a psicologia clínica, mas não me afastar da área de treinamento e desenvolvimento corporativo, da educação corporativa, que acho que é um espaço muito fértil também para a gente promover mudanças e fazer com que as pessoas tenham melhores condições de lidar com os desafios. Então, isso não aconteceu de agora, do ano passado para agora. Isso começou lá em 2009, quando eu comecei a minha primeira faculdade e fui aproveitando tudo que aparecia, tudo. Claro, depois a gente vai avaliando, né? Aí, hoje, as coisas têm que valer um pouco mais a pena, no sentido de, eu proposta para participar de um evento, né? Qual é a contrapartida? Mas lá no começo já cheguei a bancar a viagem, o aéreo, o hotel, para ir para outro lugar só para estar ali. Porque para mim era importante ter essa experiência, porque eu sabia que era um passo que me ajudar a galgar outros, né? Não, isso é muito verdade mesmo, Pri. A gente tem que entender um pouco em que momento que a gente está da produção de conteúdo, ou da criação de autoridade, ou da criação do portfólio de trabalho, né? E sim, eu também, a mesma coisa. Quando você começa, as propostas que aparecem, às vezes, são aquelas propostas que você fala, meu, eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, né? Quero aula para 10 pessoas e quero pagar centavos, né? Assim, aparece de tudo, aparece. Você tem que meio que entender quais propostas são boas, quais propostas são ruins, né? Mas você começa a ter uma visibilidade. Uhum. Em algum momento, essa visibilidade te deixa num patamar legal de empregabilidade, por exemplo. Eu acho que tem um momento também, quando você começa a produzir muito conteúdo, ou que você tem muita autoridade em um determinado assunto, você começa
talvez a deixar de ter algumas oportunidades, que seriam oportunidades que a pessoa fala assim, pô, eu não vou nem oferecer isso aqui para essa pessoa, porque ele não vai aceitar. Então, assim, não vou nem oferecer um cargo aqui que paga X, porque eu sei que ele não vai aceitar. Mas começam a aparecer outras oportunidades melhores, né? Então, empresas grandes que aparecem para você fazer um treinamento, para você fazer uma palestra, participar de um evento, alguma coisa assim. Então, acho que tem uma caminhada, né? Tem uma caminhada que a gente precisa ir galgando aí. Mas e as coisas que você vê de negativo, assim? Eu confesso que no meu caso, Pri, não vi muita coisa assim de pessoas que ficam atacando os conteúdos que você faz, hater, né? Você precisa estar muito, eu acho que você precisa estar muito grande, né, na produção de conteúdo para ter hater, né? Então, esse medo que às vezes a gente tem, eu acho que eu tinha um pouco esse medo quando eu comecei, sabe? Mas eu vou colocar lá e vai aparecer gente falando mal do que eu fiz, do trabalho que eu fiz, né, e tal. Eu Faz diria parte. que... Oi? Faz parte. Não, embora faça parte, eu não sei no seu caso, mas assim, no meu caso, não aparece, essas pessoas não aparecem assim no começo, né? No começo, quem vai te ver é quem tá gostando mais do que você tá fazendo, não é? O que você acha? Como é que foi para você? Olha, eu já fui muito sambada, viu? Flambada, sambada, salpicada de hate mesmo. Uhum. Do tipo, a voz da pessoa, da Priscila é irritante. Aí eu assim, meu Deus, vou fazer umas sessões de fono, prometo. Sabe? Ai, o gestual da professora não está adequado. Eu falei, nossa, eu vou ter que vir o quê? De blazer? Sabe, umas coisas assim? E aí, no começo, isso me afetava muito, sendo bem sincera. Muito. Eu ficava dias ruminando. Podia ter 1000 elogios, mas se tivesse uma crítica, aquilo me pegava de maneira que eu ficava assim, muito, muito mal mesmo. E aí, nessa empresa que eu trabalhei, teve uma pessoa incrível, maravilhosa, que sentou assim do meu lado, falou: vamos analisar qualitativamente esses feedbacks. E aí ela fez um exercício muito legal comigo, né? De olhar e assim, sabe? E aí eu fui aprendendo a discernir, né? O que, que era feedback construtivo, o que, que era crítica. Então, a roupa, né? A voz, coisa, sabe? Umas coisas assim. Aí vai muito da percepção da outra pessoa. Então, eu respeito, mas a minha voz vai continuar a mesma, sabe? Então, agora, não, fala muito rápido, ou repete muitas palavras, ou isso, aquilo, gesticula muito, gesticula pouco. Aí eu fui aprendendo a separar. Foi um exercício que eu levei algum tempo, não foi assim também. Mas aí hoje eu já nem ligo, assim, Não, nem mas isso que você falou é importante, que eu acho que aí a gente entra num tema mais da parte psicológica, que é importante a gente falar também, né? A gente precisa estar preparado psicologicamente para receber feedbacks de pessoas que não têm nenhum compromisso com o feedback, né? A pessoa pode falar o que ela quiser, e aí nós estamos falando... É que, na verdade, eu vou ver se eu entendi, né? Quando eu fiz a primeira colocação, eu estava pensando um pouco quando eu comecei a fazer conteúdo para a internet mesmo, porque a nossa bolha, quando você começa, é muito pequenininha. Mas eu entendi que você está falando já de conteúdos, por exemplo, quando você tem lá conteúdos em uma vitrine maior, né? Então, uma plataforma grande, que tem muito aluno. E aí os alunos dão o feedback que eles querem. Vamos por essa que também é interessante. Mas assim, uma coisa é você começar a produzir conteúdo, por exemplo, para a internet. Vou pôr aqui uns... trabalho com gestão de projetos de TI. Então, eu vou pôr aqui uns vídeos falando de gestão de projetos de TI. Provavelmente, quem vai seguir, né, você lá no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, é quem trabalha com você, quem gosta do que você está fazendo e tal. Não vai ter um público assim cheio, que vai ter haters e tudo. Mas quando você entra numa vitrine maior, então, por exemplo, você começou a produzir conteúdo numa plataforma grande, tem bastante aluno. Aí vai ter coisas positivas e coisas negativas. Psicologicamente, como é que a gente faz para se blindar? E eu não tenho resposta para isso, tá? Não sei se você tem, mas como é que a gente faz para se blindar um pouco das pessoas amarguradas com a vida, né? Que chega para
te destruir, mas na verdade ela não quer te destruir, ela quer descontar toda a frustração da vida dela em você, né? Exatamente, exatamente. Inclusive, gente, já falei algumas vezes e vou repetir, é um processo, tá? Mas pratiquem a EPOCHE, ou a EPOQUE, que é ter essa suspensão do juízo de valor. É olhar a situação de longe. Ah, então a pessoa... E aí você foi comentando isso, eu fui lembrando, né? Na época que eu era blogueira mesmo, né, dos blogs, devia receber críticas, devia, mas muito pouco. Talvez porque a imagem fica vinculada a algum perfil da pessoa. Então, para a pessoa comprar uma briga de se expor, de fazer críticas, por mais que ela tenha total direito e os argumentos dela, acho que ela pensava um pouquinho mais. Ah, vai dar muito trabalho fazer um fake aqui só para vir atacar, deixa quieto. Agora, nesse outro contexto que eu estou te falando, são feedbacks anônimos. E Eu sei, aí a pessoa eu sei. cresce de tal maneira, tá? Mas, enfim, nesse caso do... Se a gente recebe ali uma crítica muito dura, e aquilo te pega, a primeira pergunta a se fazer é: por que te pegou tanto? Porque alguma coisa daquilo é verdade para você? Por que doeu? Pode ser justamente o contrário. Não, eu não me vejo assim, eu não me percebo assim, essa pessoa aqui viajou. Aí a outra pergunta é: então por que se ofender tanto ou se doer tanto por um comentário de uma pessoa que não te conhece? Mas É um eu, exercício, gente. é, não, você sabe que eu fiz um post, eu nem sei se eu postei ou não. Eu fiz um vídeo que eu não postei ainda, um vídeo explicando um pouco sobre esse tema que você está falando agora. Eu vou até olhar aqui no meu perfil do LinkedIn, eu acho que eu fiz um post esses dias falando exatamente sobre isso, porque eu peguei um gráfico, deixa eu ver se eu fiz mesmo, fiz, tá aqui, do dia, se alguém quiser ver, tá aqui no meu perfil do LinkedIn de ontem. Eu fiz um gráfico com os feedbacks do mesmo lugar que você tá falando. E assim, o que aconteceu? Eu tinha ali 160, numa semana, tinha 160 depoimentos. Desses 160 depoimentos, 150 eram positivos, né? Tinha, acho que, 160, tinha 10 neutros e 2 mais negativos. Então, assim, você tem 150 coisas boas e 2 ruins. Mas eu vou te falar, assim, quando eu li, fiquei pensando, sabe quando você fica assim, pô, mas será que realmente tem alguma coisa errada com isso? Será? Aí depois, no meu caso, né, eu tenho assim, eu trabalho estatisticamente. Então, você tem um curso que tem 15 notas boas e uma ruim, eu ignoro essa ruim, assim. Mas mesmo conseguindo, mesmo já sabendo, mesmo ignorando, na hora que você lê, te dá uma pegada assim, né? Porque tem umas pessoas que são especialmente maldosas na hora de fazer os comentários, né? E essas pessoas provavelmente, o problema delas é muito com elas mesmas, né? Assim, uma coisa de, meu, não tô bem resolvido, briguei com a mulher, briguei com o marido, né? O filho, ou tô mal financeiramente, ou qualquer coisa assim, vou descontar em tudo que aparecer. Mas eu confesso que, sim, é difícil você ler um negócio, principalmente quando a pessoa tá tentando te atacar assim e passar ileso, né? Assim, eu acho que dessa vez durou uns 2 minutos, não mais do que isso, porque Ótimo! eu Eu ficava dias, uma semana. não, mas foi por aí mesmo, assim, eu já tive essa época também de ficar, meu, mas putz, o que será, né? Dá vontade de você ver o curso inteiro de novo, para ver se Nossa, eu realmente... vi uns comentários que eu mandava a mensagem lá para a pessoa que me acompanhava, falando: pelo amor de Deus, eu não vou inativa Tira, esse, inativa pelo esse amor curso de Deus, agora, né? a empresa vai falir por causa dele, sabe? É, Olha o risco de imagem. Aí a pessoa olhava e fala: ai, relaxa, nada a ver. Vamos esperar mais um pouco. não, e assim, no fundo, o que a gente tem que saber
é que a gente tem que estar preparado para os feedbacks negativos. Acho que esse é o principal, né? E talvez, você acha que esse é o principal motivo que faz muitas pessoas não quererem começar a produzir conteúdo, ou não? Esse medo de críticas? Ai, olha, pela minha bolha, falando em bolha, acredito que pode ter uma forte relação, sim, com esse receio de se expor ao que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão dizer. E é só a ideia, porque às vezes a pessoa nem vai falar nada. Pode deixar de um horror o que você postou, mas ela não vai postar nada. E sempre vai ter uma pessoa ali ou outra que vai sim fazer comentários. E aí é aquilo, sabe? Olhar, isso aqui, beleza, vou repensar, agora isso aqui diz mais sobre ela do que sobre mim, aí na psicologia a gente chama de projeção. Deixa quieto, sabe? Let it go e vai tocando sua vida. Legal. Deixa eu aproveitar, então assim, se você está assistindo o vídeo, mesmo que você esteja assistindo gravado, não tem problema nenhum, deixa nos comentários pra gente, você produz conteúdo, você já pensou em produzir conteúdo e não produz conteúdo por medo das críticas? Deixa aqui pra gente saber. E eu vou falar de novo para quem quiser, a gente tá, assim, não tá totalmente pronto ainda, tá? Aqui no Office Resolve nós estamos fazendo a Academia dos Instrutores. Então eu vou deixar de novo aqui o nosso e-mail, apoio.alunos@officeresolve.com.br. Se você quiser aprender a produzir conteúdo, deixa um e-mail para a gente lá no apoio.alunos que a gente está preparando e vai ter uma turma piloto muito em breve. Então pode ser que você seja chamado para participar com a gente da turma piloto. Então manda um e-mail e diga lá para que você quer produzir conteúdo, que tema que é, que experiência que você tem. A gente vai conversar sobre isso muito em breve. Pri, assim, a gente hoje em dia vê que existe uma galera ainda que tem os seus negócios digitais, né? Eu, particularmente, acho que a gente precisa separar muito o joio do trigo e não adianta a gente achar que vai ficar milionário do dia para a noite. Mas dá para montar negócios digitais. Não é fácil, tá? Assim, eu queria deixar bem claro a minha opinião. A minha opinião é que não é fácil. Você tem que batalhar pra caramba, né? Para você conseguir construir alguma coisa e tal. Mas começar a construir conteúdo pode ser um caminho para construir um negócio mesmo digital? Acho que é um primeiro passo, né? A projeção, é utilizar o espaço das redes sociais através do conteúdo como vitrine. Nossa, eu sou muito partidária. O nosso amigo José Guerreiro aí, ainda não, estou pensando no LinkedIn. Guerreiro, assim, ó, uma coisa sensacional que você me lembrou, que tem um tópico que eu preciso falar aqui, que é sobre o LinkedIn. Eu não sei, você participou do webinar que teve essa semana não, hoje é segunda, semana passada, sobre produção de conteúdo no LinkedIn? O pessoal do LinkedIn Notícias fez um webinar. Você chegou a participar, não? Não. Pela carinha, não. Ai, O webinar foi assim, foi sobre produzir conteúdo para o LinkedIn. Então eles disseram um pouco como é que tá ficando o LinkedIn, o que você pode produzir no LinkedIn e tal. Não sei se quem está assistindo aí, porque tem gente que assiste, é engraçado, né? Tem gente que a gente fala LinkedIn, a pessoa nem sabe muito bem o que é. Tem outros que não assistem YouTube, porque a gente transmite nos dois. Mas o LinkedIn, ele fez uma alteração, acho que no final dessa semana, agora faz dias, assim, faz 2, 3 dias. E ele ficou com carinha de Instagram, né? Você entra no aplicativo do LinkedIn agora, ele tem uma aba vídeo, que virou um feed infinito de vídeo que você fica rolando. E virou, aquilo ali é Instagram. Se você ficar um pouquinho rolando ali, você vai falar assim, pô, eu tô no Instagram. Eu não gostei muito não curti, mas mudanças que vieram provavelmente para serem definitivas. Mas o pessoal do LinkedIn Notícias deu algumas dicas sobre produzir conteúdo. E uma delas, aproveitando o comentário do Guerreiro, é que você pode usar os próprios conteúdos do LinkedIn para produzir conteúdo. Então, o LinkedIn Notícias, que é uma newsletter que eles têm, você pode pegar aquelas informações, você compartilha, escreve alguma coisa e às vezes eles destacam o seu perfil.
Então você pode começar a ganhar destaque com isso. Então uma das dicas aí seria essa. Outra das dicas que eles deram é que eles estão começando a dar mais foco em vídeos, coisa que o LinkedIn não fazia até pouco tempo atrás, né? Essa aba vídeos vem com esse foco novo em produzir vídeos para o LinkedIn, coisa que eu confesso dá trabalho, mas quando você começa a produzir, no meu caso, por exemplo, é mais fácil, é engraçado, é mais fácil produzir um vídeo do que um texto, às vezes. E aí eu me pego justamente no contrário, né? Que tem gente que fala para mim assim, pô, Sabino, faz uns conteúdos aí, né, de texto e tal, mas eu, particularmente mesmo, eu gosto de fazer vídeo praticamente, só. Como é que você viu essas diferenças aí no LinkedIn? E o que você acha da ideia de produzir conteúdo para o LinkedIn? Aliás, deixa eu te perguntar, já aproveitando essa pergunta, qual rede você usa mais para produzir conteúdo? Vamos ver o que eu vou responder, tá? Já fui muito ativa no LinkedIn, muito, muito mesmo. E aí eu comecei a ficar um tanto decepcionada com alguns critérios que o próprio LinkedIn estava utilizando para determinar quem é top voice ou... Assim, o algoritmo é maravilhoso. Postaram coisas que eu não tenho interesse, vou lá, oculto, nunca mais me aparece. Uhum. Mas aí você vai investigar, né? Porque eu sou dessas, eu vou investigar, porque eu trabalho com evidências, né? Aí você vai investigar o perfil da pessoa. Então, assim, é aquela crítica que eu sempre faço, a pessoa está falando de saúde mental sabe, fez um outro curso que nada tem a ver, nem especialização, e aí o LinkedIn está dando vitrine para uma pessoa que está falando abobrinha. Abobrinha. Dá para continuar. E, né, porque o cara acelerou bem aqui, tá? Ah, tá. E aí por isso que o meu feed lá eu tô bem seletiva por conta disso. Ah, tá aparecendo com gente que eu não conheço, eu vou lá, vou ver quem é. Porque dependendo de quem for, eu já. Mas assim, eu represento esse comportamento, acredito que 0,-1% da sociedade, da população que habita ali no LinkedIn. E eu gosto muito de ver os comentários das pessoas também. E aí, às vezes, eu vejo aquelas coisas, sabe, assim, chat GPT, e aí, nossa, maravilhoso, gente, peraí. Então, LinkedIn, eu estou lá, mas, assim, muito seletiva. Não, assim, eu diria que, primeiro de tudo, uma coisa importante, eu vou falar por mim, né? Acho que é melhor eu falar por mim, que é mais honesto. Eu tenho um pouco essa questão de, assim, olhar, por exemplo, eu vou falar aqui uma coisa que eu não costumo falar, não. Você pega os principais produtores que fazem curso de Excel, conteúdo de Excel e tal. Tem alguns poucos que são profissionais e a maioria é marqueteiro, né? A maioria é marqueteiro, assim. A pessoa aprendeu a fazer meia dúzia de coisinha, sabe fazer uma tabela dinâmica, não trabalhou com outras coisas na vida, né? Aprendeu a trabalhar com Excel assim, a visão de mundo corporativo que a pessoa tem é ter aprendido a trabalhar com Excel, ter trabalhado, sei lá, 1 ano, 2 anos com Excel como, né, sei lá o quê, e depois montou, virou professor e não sei o quê, e assim, tudo bem, é uma carreira possível, é uma carreira possível. Poxa, mas não vem de um curso falando que você vai ensinar a pessoa a ir do zero ao avançado, a não sei o que, não sei o que. Você não tem condições disso. Então, assim, me dá um pouco desse ranço de, caramba, eu trabalhei 20 anos no mercado de trabalho, usei diversas ferramentas, usei muito Excel, usei VBA, uso agora inteligência artificial, converso com as pessoas, participo de projetos, então eu entendo o que essa ferramenta Excel representa dentro das empresas, representa para os profissionais, representa para quem faz business intelligence, para quem faz automação de tarefas. Você tem uma visão abrangente de um negócio, e aí você vê numa rede, por exemplo, como o LinkedIn, alguém aparecer lá como especialista e de repente a pessoa é top voice de tecnologia falando, né, baboseirinha.
Mas eu também não sei o quanto que a rede consegue realmente fazer algum tipo de triagem. E eu também acho que, assim, eu vou classificar para mim, tá? Eu vou me classificar nisso, acho que tem um pouco de dor de cotovelo, sabe? De querer fazer as coisas de um determinado outro jeito e falar assim, pô, o cara tá ganhando dinheiro vendendo uma mentira, eu não quero vender a mentira, mas eu não consigo ganhar o mesmo dinheiro que ele tá ganhando, então dá aquela dorzinha de cotovelo, eu acho. E isso acontece pra caramba. Não sei se você concorda com isso. Talvez, né? Mas eu acho que por isso que é importante a gente ter muita consciência sobre quem nós somos. Então, às vezes, eu me cobrava muito, assim, falando, nossa, eu não estou escrevendo artigo, eu não estou não sei o quê. Aí eu olho e falo, pra quê, gente? Sabe? Me dá uma desestimulada mesmo. Porque quando eu estava no comecinho, nossa, eu lia um livro e fazia 50 posts, sabe? Eu lia lá, então era um negócio muito, sabe, natural. Hoje, eu já não consigo mais ter essa fluidez. E aí eu falo, puxa, ainda bem que porque eu acho que o conteúdo ele pode potencializar a minha presença, né? Mas eu não dependo única e exclusivamente dele para me projetar. Tem outras abordagens, como por exemplo as lives que a gente está fazendo. Mas acho que é muito perceber ali o que está valendo o nosso esforço. Não, assim, eu particularmente, Pri, eu considero, para mim, live é um dos conteúdos, tá? Assim, a gente tem N conteúdos, né? Por isso que a gente chama de conteúdos, então tem diversas coisas. A live, só para fazer um desabafinho aqui agora, mas eu acho muito bacana os nossos papos, eu acho legal que essa live aqui, tem muita gente que vê gravada depois, comenta comigo, né, manda mensagem, pô, eu vi aquele lá, vocês falaram isso aqui, achei legal, fala desse tema aqui, fala daquele tema, existe uma comunidadezinha que acompanha a gente aqui. Mas, de novo, pega a live dos marqueteiros para você ver quantas pessoas tem assistindo a live dos marqueteiros e quantas pessoas têm assistindo a live das pessoas que realmente estão tentando trazer algum conteúdo diferente, né? Brigando para trazer conteúdo e tal. Então, de novo, dorzinha de cotovelo? Assumo dorzinha de cotovelo, mas às vezes dá um pouco de desânimo, assim, né? Dependendo do conteúdo que você está fazendo, dependendo do conteúdo que você está vendo as outras pessoas produzirem. E dá para ver, assim, a gente sabe que tem conteúdo que é só marketing, que não tem uma profundidade. Às vezes você conhece a pessoa, né? Sabe que na vida real não é nada daquilo que ela está falando no conteúdo. Acho que a pior coisa é você ter que participar de um projeto com alguém que não entrega, né, que não consegue entregar, e depois a pessoa está fazendo conteúdo ensinando os outros a fazer alguma coisa, a entregar aquilo que ela não consegue entregar. Mas acontece também. E eu acho que produzir conteúdo tem um pouco disso também, né? Vira essa disputa. Assim, quer queira, quer não, Pri, a gente acaba entrando numa disputa por audiência, né? Por atenção das Claro, pessoas vivemos a e tal. economia da atenção, imagina, enquanto né, a pessoa está lá scrollando, por que ela vai parar para ler o meu post ao invés do seu e assim por diante? Então, estamos todos nós. Acho que é a primeira coisa que a pessoa que pô, de repente nunca parou para pensar, mas está assistindo essa live e começa a refletir sobre, pô, sempre quis, mas nunca fui, ou tinha as minhas dúvidas. O ponto é, o que você espera com isso? É projeção de carreira? É virar referência na sua área? É ajudar as pessoas? E aí a estratégia do marketing de conteúdo pode ser um fortíssimo aliado nessa trajetória? É ser referência? Ou é só compartilhar as minhas experiências? Tem um propósito. Se você se identificou com alguma dessas coisas que eu falei, ou tiver outras que te incentivem a escrever, só vai. Só vai. Acho que você não vai perder nada. Pelo contrário. Um comentário do meu amigo José Guerreiro. Talvez toda a sua experiência não seja para redes sociais, mas para resolver problemas reais de negócios. Você sabe que é um bom ponto de vista pensar dessa forma, né? Mas por que não conseguir encaixar isso nas redes sociais também, não é, meu amigo? Acho que o ponto é um pouco esse. Eu concordo um pouco com você. Eu acho que a pessoa que consegue chegar num projeto e dar uma destravada, fazer a coisa acontecer, tem um valor,
que é diferente daquele valor. Às vezes, eu lembrei agora de uma frase, quando eu estava fazendo papo de PO lá, tinha um dos professores que ele falou assim, a galera diz, né? Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Isso é, assim, é muito... Não é triste, é muito cruel para quem é professor, né? Mas tem um fundo de verdade, né? Vamos assumir? Tem um fundo de verdade assim. Tem muita gente, e aí não precisamos assumir aqui nenhuma carapuça, mas assim, tem muita gente que tentou fazer alguma coisa, não deu muito certo, mas aprendeu o suficiente da teoria para ensinar, tem uma boa, né, uma boa oratória, um bom speech, blá blá blá, e vira professor. Se é a maioria ou não, não sei, tá? Aí é uma questão, né? O que eu sei é que achar pessoas que conseguem dar boas aulas e também resolver problemas no mundo real, fazer as duas coisas, é difícil. Eu acho, tá? Então, assim, você pega, por exemplo, ótimos profissionais, aquela pessoa que sabe o profissional que vem e resolve mesmo, que você se admira, assim, tá com aquele baita problema, a pessoa chega, não, faz isso aqui, ó. Fala com fulano lá, faz isso aqui, outro aqui, que vai resolver assim. E resolve mesmo. Estas pessoas, muitas vezes, ela aprendeu a resolver as coisas no mundo real. Ela não sabe ensinar, ela não sabe explicar, talvez não tenha uma boa didática, uma boa Isso que eu ia falar. oratória, né? Então, juntar esses dois profissionais num só é muito difícil, né? O profissional que sabe resolver o negócio no dia a dia e que sabe dar aula, assim, sabe ensinar. É difícil mesmo. E por isso, meu amigo guerreiro, que eu, assim, eu não sei o que as pessoas acham, mas eu acho que eu tenho um perfil de fazer as duas coisas, porque eu tô nos dois mundos. Eu tô nos dois mundos ao mesmo tempo. No mundo de aulas e no mundo de projetos. Então, estou em projetos ao mesmo tempo que estou fazendo conteúdo de cursos. E talvez minha dorzinha de cotovelo é esse reconhecimento que a gente às vezes não consegue no mesmo nível que um outro que você sabe que aquele ali é só, né, é só da boca para fora e não resolve nada. Enfim. O guerreiro é uma pessoa que faz as duas coisas também. Isso eu posso atestar, porque eu trabalhei com ele na mesma plataforma que a gente falou um pouquinho atrás. Ele me ajudou durante bastante. Sim, claro. Aliás, deixa eu fazer uma... Eu já falei isso em outros vídeos, né? Mas eu acho que é bom dizer. O Guerreiro foi meu coach de espanhol durante algum tempo. Olha só. Acho que a gente está falando de produzir conteúdo, né? Eu tive a cara de pau e tem um curso que tá publicado ainda. Faz uns 5 anos que o curso está publicado. E eu falei que eu ia refazer depois, porque tá ruim, tá ruim. O espanhol tá fraco. Eu não conheci o Guerreiro ainda. Aliás, o Guerreiro me conheceu por causa desse curso. Eu fiz um curso de engenharia de requisitos. Tá numa plataforma, não importa qual é, uma outra, que você vai lá e põe o seu curso, né? Eu pus. Aí alguns alunos chegaram, pô, legal, né? E eu pedi no curso se alguém podia me ajudar com o espanhol e tal. E o Guerreiro foi uma das pessoas que apareceu e que se dispôs a me ajudar com o espanhol. E isso destravou meu espanhol de uma maneira que realmente, se ele não tivesse me ajudado, provavelmente teria demorado muito mais, porque ele é nativo, claro. Tá falando português agora, né, Guerreiro? Eu imagino que você já tá falando português fluente. Depois você me disse sim ou se não. Mas, assim, coisas do tipo, eu falava, né, ele revisava meus vídeos, aí ele olhava assim, pô, você falou essa frase aqui, nessa frase não é assim, a entonação não é essa, o jeito de falar não é esse, isso aqui tá parecendo outra palavra, não sei o quê, eu ia lá, gravava de novo, e foi trabalhoso? Foi, mas destravou de uma maneira sensacional, eu acho, meu espanhol. Então eu brinco que ele foi meu coach de espanhol durante algum tempo. E produzir conteúdo em outro idioma é todo um desafio, né? Pri,
Você já teve essa oportunidade? Já, Ou não? como Ou não? não? Não, inclusive, recentemente eu tive uma experiência que apresentaram uma professora, acredito que com o mesmo nível ali de conhecimento que eu tenho, e a pessoa nativa de um país latino-americano perguntou se ela falava espanhol. E aí a pessoa disse sim, né? Acho que estava segura, tudo bem. E aí ela começou a juntar muito palavras em português e espanhol. Isso gerou um climão, assim, enfim. E aí eu entrei no projeto e... Mas sabe assim, com uma naturalidade, claro que deve sair algumas coisas assim ainda, né? Portunhalzinho Mas, sempre sai, né? mas assim, acho que nada tão muito grave. Aham. E esse apoio que você teve do José é maravilhoso, José, porque eu gostaria de ter tido também, mas a vida ensina. E aí a gente tem que estar preparado, preparada para conseguir aproveitar essas oportunidades, porque elas chegam. Então, aí você escrever conteúdo, né, em português, no nosso idioma nativo, já é um desafio. Imagina ainda Sim. entrar em contato com pessoas nativas para falar da sua área de conhecimento, mas num outro idioma, né? Então, uma Sim. grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade e a gente sempre. Assim, falar espanhol algumas pessoas dizem assim, é mais fácil do que falar inglês. Eu acho que é mais fácil de aprender, mas tem uma cilada em falar espanhol, que é muito próximo do português, então mescla muito, né? Se confunde muito. Então sai um portunholzinho, sai. Se uma pessoa, por exemplo, um nativo de espanhol vem morar no Brasil, ou um brasileiro vai morar fora, né, num lugar que fala espanhol durante muito tempo, começa a misturar, porque é muito parecido. A estrutura é muito parecida, tem palavras que são iguais, então você acaba dando uma misturada, isso acontece mesmo. Acho que é normal, mas é um desafio. E assim, ó, eu estou produzindo conteúdos em espanhol desde esse curso que ficou mais ou menos, eu fiz ele em 2018, né? Faz 6 anos já. Mas depois, um pouquinho depois, deu uma melhoradinha, tal. Comecei a produzir conteúdos mais regularmente, aí já com uma qualidade maior, né? Já com uma condição. Deve fazer o que? Uns 4, quase 5 anos. Mesmo assim, hoje em dia, às vezes, você está gravando e dá uma travada, sai um portunholzinho, é normal, isso é normal. Mas eu acho que é um baita desafio para você melhorar a sua comunicação, falar um outro idioma, se comunicar, produzir conteúdo em outro idioma, é um baita de uma oportunidade, né, para você melhorar a comunicação e tal. Com certeza, adaptabilidade, esse nervosismo. Para mim dá igual, dar uma palestra em espanhol, uma palestra em português, aquela angústia ali um pouco segundos antes de começar, ou minutos antes é a mesma. E depois vai, Uhum, mas é desafiador, com certeza. é isso aí. Muito bem, a ideia é a gente vai começar a produzir, então, assim, a gente vai começar a produzir. Já convidei a Priscila Stuani para participar junto com a gente também, produzir conteúdos novos, interessantes, com acompanhamento. Então, mais uma vez, eu vou deixar aqui o contato para quem quiser. apoio.alunos@officeresolve.com.br se você tem vontade de aprender a produzir conteúdo, ou se você simplesmente acha assim, não, eu já consigo produzir conteúdo, mas eu não tenho condições de fazer todo o background, né, de montar a estrutura de um curso e tal, eu queria só sentar e gravar, todas essas coisas, nós vamos resolver, nós vamos destravar todos esses pontos. Ou, às vezes você fala assim, não, eu acho que eu consigo produzir toda a estrutura de um curso, material, mas eu não quero ficar na frente das câmeras, pois nós vamos dar um jeito nisso, nós vamos juntar as pessoas que querem fazer cada uma das coisas, e a gente, em breve, vai começar a produzir conteúdos juntos. Então, apoio.alunos@officeresolve.com.br. Pri, alguma dica final, alguma coisa que você queira ressaltar do que falamos?
Acredito que é só enfatizar a importância para aquelas pessoas que querem se projetar no mercado como especialista ou como uma pessoa que quer contribuir de alguma forma para o desenvolvimento de uma determinada comunidade. Invistam em estratégias de conteúdo. Não é difícil, é mais uma questão de dedicação, de você criar uma forma, né, de você trabalhar um processo de trabalho para você ter periodicidade também, porque não adianta nada postar um textão maravilhoso uma vez por ano no LinkedIn, que a minha relevância não vai ser como poderia ser. Então, tem alguns critérios aí e se desafiem. Eu acho que vale a pena. Depois vocês contam pra gente. Muito bom, é isso aí. Eu acho que a ideia é essa, se desafiem, depois contem pra gente. Já fica a dica aí pro guerreiro, não adianta produzir só uma coisa de vez em quando, tem que ter uma certa consistência, né, uma constância para você conseguir o seu destaque. Então, aproveita e já começa a pensar aí. E também, quem sabe a gente não faz uma academia de instrutores em espanhol muito em breve, né, Pri? Seria uma boa ideia também. Vamos ver se essas coisas acontecem. Para finalizar aqui, gente, é aquela coisa de sempre. Não esqueça, você chegou até agora, estamos terminando. Achou legal o conteúdo? Compartilha, dá o joinha, se inscreve no canal e deixa nos comentários que tipo de tema você quer ver aqui. Quais são as suas opiniões sobre o tema de hoje? Segunda-feira que vem, 20 horas, estaremos de volta aqui. Eu, Priscila Stuani, e todo mundo que estiver aqui no chat. Hoje o Guerreiro ajudou a gente aqui a produzir o programa. Valeu, Guerreiro! E toda segunda-feira a gente traz um tema bacana. Por algum acaso, dessa vez, eu já sei o tema da semana que vem e nós vamos falar de intraempreendedorismo. Será que é possível empreender mesmo estando trabalhando como CLT em uma empresa? Isso vai ser muito legal. A gente vai falar sobre isso e vai falar sobre as características pessoais. A Priscila vai me ajudar. Características pessoais das pessoas empreendedoras. E a gente vai chegar a várias conclusões bacanas. Isso vai ser na próxima semana e temos um convidado especial que logo mais eu apresento para vocês. Valeu todo mundo que participou, você que assistiu, Pri que me ajudou. Um abraço, até segunda-feira que vem em mais um Papo de Carreira.